embarcar já o Fernando Horta. O Fernando me mandou uma resposta, eu nem li ainda, Fernando. Confesso, e confesso no ar, que eu não li a sua resposta, que a gente estava conversando sobre o julgamento. Vou fazer tudo meio aqui contigo, acompanhando o julgamento aí das denúncias, né, apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, contra Bolsonaro e outros 7 réus aí. Já estou chamando de réus, né, porque tudo demonstra e leva a crer que serão considerados transformados em réus a partir de hoje, neste julgamento que acontece na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Horta, as suas primeiras impressões ali pela primeira parte do processo, agora os ministros vão falar e tal, cada um emitiu o seu voto sobre as provas apresentadas ali, os indícios de prova apresentados ali pela Procuradoria-Geral da República, mas pela manhã foi o relator, a Procuradoria-Geral, apresentando também alguns fundamentos, e depois as defesas de cada um dos réus, né? Todos eles tentando sustentar, em geral, que não houve golpe, que os seus clientes e seus pacientes ali são todos inocentes, que não há conexão entre a ação do dia 8 com as ações efetuadas pelos aliados ali, por aquele núcleo bolsonarista, e no caso particularmente do próprio Bolsonaro, dizendo que não há como associar, ter conexão, nexo causal, né, isso foi o termo usado até pelo advogado, entre as ações de Bolsonaro e o 8 de janeiro. Como é que você viu esse desenho da defesa? Muitos argumentos ali dizendo que não teve acesso à prova, falando de limitações, e o ministro Alexandre de Moraes dedicou boa parte do seu tempo ali no comecinho também do seu voto para falar sobre isso, para desmontar essa tese, inclusive usando gráficos e tal. Como é que você está vendo esse primeiro dia aí? Tudo bom, Dai? Um beijo para você, um beijo para quem está nos assistindo. Brasília novamente com chuvas e trovoadas. Isso no clima e na política, né? Temos hoje em sintonia aqui. Primeiro, Dai, você é advogada, você sabe que direito é conteúdo e é também processo, forma. É necessário respeitar a forma. Então, quem está lá não é réu ainda, é indiciado. Pode se tornar réu terminado esse julgamento que nós estamos agora. E o ministro Cristiano Zanin cometeu um enorme gafe ao fazer isso, ao chegar e dizer, né, a defesa dos réus, e logo em seguida ele se arrumou e disse, não, dos indiciados, mas certamente isso vai ser usado nas redes para dizer que é um julgamento que já está resolvido e tudo mais, porque é assim que a gente desacredita nas instituições. Cagada do ministro Zanin, que não deveria ter jamais, né, ter cuidado, um juiz precisa ter cuidado nas palavras que usa, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Daiane, eu li e eu estudei muito o julgamento de Nuremberg, que foi o momento onde os aliados julgaram os nazistas lá no final da Segunda Guerra Mundial. E vou te ser bem sincero, todos os argumentos da defesa dos bolsonaristas agora estão lá no julgamento de Nuremberg. A falta de acesso a provas, a diferença de peso da acusação para as defesas, o tempo exíguo, o número de documentos necessários, o fato de que ninguém fez absolutamente nada, nenhuma atitude foi tomada, que quem gerenciava os campos de concentração era o porteiro, era o cabo, era o outro, que os generais, os comandantes não tinham nenhuma função, ninguém nunca fez coisa. Eu li tudo isso exatamente igualzinho no julgamento de Nuremberg. Aí tu vai dizer, então, Fernando, está resolvido, porque no julgamento de Nuremberg nós fixamos o entendimento do que era golpe, o que não era. Não, aí começa o grande problema. Nós estamos diante do mais importante julgamento da história do Brasil, e me incomoda que a esquerda não tenha entrado nesse julgamento. Veja bem o que eu vou dizer, Daiane. Eu acho que todo partido de esquerda no Brasil, mais a Associação Nacional dos Profissionais Universitários de História, a ANPU, deveriam entrar no STF nesse momento com o pedido de se tornar amicus curiae, como se diz. Assim que a ação for recebida,
os partidos de esquerda e a AMPU e as associações de direitos humanos legítimas brasileiras precisam entrar nesse julgamento como amigos da corte. O que são os amigos da corte? São pessoas que são habilitadas pelo tribunal a serem ouvidas dentro da mesma ação. Por que eu estou dizendo isso, Daiane? Está se julgando hoje no Brasil, não é Bolsonaro, não é o bolsonarismo, não é nenhuma dessas coisas e nem muito menos o que a corte acha que está julgando. Está se julgando no Brasil, para fins históricos, para frente e para trás do nosso tempo, qual é o limite da ação política e o que é ou não é crime na ação política de homens públicos. A depender do que seja definido no que está estabelecido ali, nós poderemos ter ali adiante problemas ou um Estado tremendamente violento para defender a sua própria ordem, ou um Estado tremendamente frouxo a não conseguir defender os direitos mínimos das pessoas que estão lá. Não vamos nos enganar. Se tivesse tido resultado, tido êxito, as maquinações que os bolsonaristas tivessem colocado em curso, isso que hoje nós estamos dizendo que é crime e que eles têm que pagar, jamais seria entendido como crime. Porque o golpe de Estado, ele está no processo dos crimes ou das posições que a sociedade abomina, no mais próximo da linha de jurisdição da legalidade. Tivesse Jair Bolsonaro sido eleito e tudo o que ele fez seria entendido como uma normalidade, no máximo haveria ali um pedido de escusas nesse processo. Então, a esquerda precisa botar o pé nesse julgamento, porque ficou muito claro pelas defesas nesse primeiro dia que o objetivo deles é se colocarem como agentes políticos que queriam melhorar o país. E veja, se o Supremo Tribunal Federal aceitar essa tese, que o bolsonarismo são apenas agentes políticos que estavam no exercício de sua liberdade de expressão para ali tentar um país melhor, se ele aceitar essa tese e se ainda assim julgar Jair Bolsonaro como culpado, ele pode sim, nos anos futuros, culpabilizar todo e qualquer agente político que tente fazer alguma transformação e pega a esquerda em cheio. Então é necessário que a gente tenha um pouco de cuidado sobre isso. Sobre os argumentos, Dai, tem 4 argumentos importantes e eu acho que o STF vai se empapar com relação a isso. Primeiro, há um tempo atrás a gente tinha falado que o Gonê era uma pessoa de capacidade ilibada, que teria ajudado no processo, porque fatiou o processo, separou os réus, e de aí, de alguma forma, teria dado condições ao STF de acelerar o julgamento para que não pegasse a eleição, pois parece que não foi o que aconteceu. Primeiro, fiquei profundamente tocado e de forma negativa pela fala do procurador-geral. Achei uma fala sem brilho, uma fala sem sentimento, uma fala sem tecnicalidade, uma fala que elencou mal e porcamente meia dúzia de atos históricos que tinham acontecido e pincelou com uma coisinha, uma frasezinha de efeito aqui e acolá. Não achei uma fala à altura de um procurador que precisa estar no talvez processo mais importante da história do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, nós temos 3 argumentos importantes que a gente tem que lembrar aqui, e são argumentos que vão dar problemas para o STF. O primeiro argumento é o argumento da prova que você tocou aí, Daiane. Todas as defesas estão dizendo, nós não tivemos acesso à prova, nós tivemos acesso a relatórios sobre a prova, e isso é muito diferente, tá? E aqui eu quero dizer muito para as pessoas, porque nós, historiadores, lidamos com isso o tempo inteiro. Muitas vezes nós não temos as provas, nós só temos os relatórios. Alguém que falou sobre não é a prova. Se estamos falando sobre uma agenda, a defesa tem que ter acesso à agenda, e não a um relatório que transcreve o que a agenda dizia. Porque senão, a gente acaba tendo aquele problema que todo jovem negro e todo advogado de periferia que defende minorias sabe do que eu estou falando. Que é quando você chega para defender seu cliente e a acusação do seu cliente está baseada na fala, na subjetividade de alguém que leu, que viu, que pegou, e as coisas começam a perder. Eu queria até entrar nisso aí, nessa onda, porque de todo modo, eu concordo com isso. De fato, essa não é a realidade que acontece. E essa é uma das principais questões. Então, eu vou dar agora para essa gente essa liberalidade que eu não dou lá para. Então, se eu exigir isso, eu tenho que exigir isso para todos. Isso, exatamente. Isso tem que acontecer para todos. Se eu for lá e falar, não tem acesso como não tem o outro lá, aí eles vão dar para eles. Vão continuar dando para a gente. O bolsonarismo está se desdizendo. Porque quando é para prender o negro pobre que roubou o celular, ou que está sendo acusado de roubar um celular, porque ele não está provado ainda, ou que está carregando 15 gramas de maconha, aí vale.
Aí vale a palavra do PM, aí vale uma foto que foi tirada, sabe-se lá por quem, aí vale qualquer coisa que o advogado de defesa nem tem acesso. Do policial, aí joga o cara na cadeia 20 dias, 30 dias, 1 mês, 6 meses. Dali a 6 meses, o advogado desesperado consegue, o juiz olha na cara dele, dá uma risada. Quem já defendeu ou quem já viu esse tipo de situação sabe que o que os réus do bolsonarismo estão alegando lá em cima é o que acontece em 99% dos casos brasileiros. A custódia da prova no Estado brasileiro ela é tremendamente falha. Agora, esperava-se que a Polícia Federal não caísse nisso. Que a Polícia Federal tivesse tomado cuidado para que esse não fosse um argumento. E aí eu linko com a bobagem que o procurador fez. O segundo argumento, que eu acho extremamente sério, extremamente complicado, esse argumento da prova é sério, ele vai ter que ser enfrentado. E não é com o que o ministro tentou dizer na sua entrada, eu não vi agora a fala dele nessa última parte, vou olhar depois com calma, mas a primeira fala dele não resolve esse problema. Porque o que a defesa está dizendo é o seguinte, nós não tivemos acesso à prova, nós tivemos acesso a relatório jurídico, relatório policial sobre a prova, e isso é diferente. Uma coisa é você me dizer que na agenda do coisa, na página tal, estava tal coisa. A outra coisa é eu ver a agenda. Eu quero ver a agenda, quero ver as páginas anteriores, as páginas da frente, para ver se há contexto, se não há. Se você não mostrar isso, a defesa sim está sendo cerceada. O STF vai ter que se debruçar isso. Mas aí tem um segundo problema. O Gonê disse que a gente celebrou isso naquela época, né, que ele teria fatiado a denúncia de modo a ajudar o STF a julgar as figuras mais importantes com celeridade. Só que uma das defesas disse o seguinte, ele não fatiou nada. Ele simplesmente dividiu os réus e apresentou a mesma denúncia. Se ele fez isso, se a PGR fez isso, se é a mesma denúncia, isso é um trabalho porco, de pessoas que ganham 30 mil reais por mês cada uma, e são 10, 15, 20, 30 pessoas que estão lá ganhando esse fortuna de valor só para tratar disso. É um trabalho porco, porque como disse o advogado de defesa, pode resultar que da mesma denúncia, determinadas provas sejam aceitas num julgamento e não sejam aceitas em outro. E isso não pode acontecer. Sobre a mesma realidade fática, o judiciário se pronuncia uma única vez, e não pode haver pronúncias competitivas, uma competindo com a outra. Então, se o procurador fez isso, se o procurador simplesmente fatiou os réus, mas não individualizou as condutas e nem apresentou peças de acusação diferentes para cada uma, com argumentos, com provas diferentes, ele fez um trabalho porco e pode gerar um problema sério para a corte. Tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto importante aqui, Daiane, que é um ponto essencial que a esquerda já devia estar discutindo, é o argumento do advogado do Jair Bolsonaro. O argumento do advogado do Jair Bolsonaro é bom. O Jair Bolsonaro, ele diz o seguinte, estão fazendo comigo o que o Moro fez com o Lula. O que o advogado do Jair Bolsonaro disse? Olha, existe uma delação premiada, uma delação, essa delação não pode ser constituída por prova. Essa delação, ela precisa ser corroborada com provas da Polícia Federal. E é certo, a gente batalhou muito tempo para isso, né, Daiane? Lembra o pessoal do Prerrogativas ensinando, o Marco Aurélio deixou muito claro aquela imagem dele, né, que o Moro jogava flecha e depois pintava o círculo em volta, quer dizer, que havia uma condução das provas para isso. Aí o advogado Bolsonaro disse o seguinte, o que está acontecendo nesse processo não é que a Polícia Federal está corroborando a denúncia ou a delação premiada do Mauro Cid. É que o Mauro Cid está corroborando a investigação da Polícia Federal. Porque a cada vez que o Mauro Cid mentia e que a Polícia Federal descobria coisas, era dada uma nova oportunidade para o Mauro Cid adequar a sua narrativa àquilo que a Polícia Federal vinha trazendo. E aí, Daiane, entra em xeque toda a lógica da delação premiada que a gente já discutia lá atrás, na época do Lula. Toda a lógica. Porque se você vai corroborando... Eu discordo, tá? Hã? Eu discordo. Aí que está o problema. Se toda vez que o delator ele puder ajustar a sua delação às provas ou à situação em que a Polícia Federal traz, você começa a ter dificuldade de estabelecer nesse caso do Mauro Cid, no caso do Mauro Cid, ele dizia até uma parte. E aí a Polícia Federal encontrava outros elementos. E aí botava na mesa e falava assim, você não falou sobre isso aqui. O que é isso aqui? Isso, mas aí qual é a lógica que está regindo Mas é bem diferente da Lava Jato, que queria que ajustasse de acordo com o que eles queriam. Não tinha prova. Mas aí que tá. A diferença... Tinha uma narrativa, de fato. E o que eu não concordo que tenha nesse caso. Na realidade, o que a defesa do Bolsonaro está dizendo é a lógica jurídica que hoje coloca a acusação contra o presidente é a mesma que o juiz Sérgio Moro utilizou para prender o Sérgio.
E eu acho que isso vai precisar ser analisado com muito cuidado. Sim. E eu acho que isso é capaz de derrubar todo e qualquer processo dessa maldita delação premiada. E você sabe que no meio jurídico tem gente que diz que isso não pode ser utilizado. Aí depende do vento político. Porque ele aponta uma questão muito séria. Quem é que está corroborando quem? É o Mauro Cid. Porque da mesma forma que você disse isso, por exemplo, nessas sustentações orais, teve momentos que eles se utilizaram da delação do Mauro Cid para justificar a coisa. Ué, ou a delação do Mauro Cid não presta, ou a delação do Mauro Cid presta. Não, ela pode prestar para proteger o réu. Envenenada? Não, então, aí é que tá. Se ela é uma árvore envenenada, e eu estou dizendo que ela tem que ser descartada, porque é isso que eles pedem, anulação, retirada e tal, eu não posso pegar um elemento dela e querer usar isso como argumento de defesa. Não, porque eu que ela não serve. Mas e aí, quem determina o que era verdade naquilo que eles estão usando da delação? É isso que está. Eles podiam fazer, por exemplo, que também a defesa do Moro não fez, e os procuradores, era falar assim, olha, esse conteúdo dos telefones não é verdade, tá aqui, ó, falei isso aqui, foi adulterado. Nunca se teve isso, sempre foi a mesma também a narrativa que a defesa faz para argumentar ali, né? Mas tu vê, Daiane, que essa discussão que a gente está tendo aqui, e nós não temos um centésimo, né, do conhecimento de gente como Pedro Serrano, da galera do STF, Sim. vai ser a discussão que vai ser levada lá e que eles vão ter que definir. Eles vão ter que definir porque a delação permeada precisa ou ser excluída da condição do ordenamento jurídico brasileiro ou ter um detalhamento muito mais claro de como vai fazer. Porque realmente nós temos que entender quem é que está corroborando quem. É o Mauro Cid que está corroborando a narrativa da PF ou é a PF que está trazendo argumentos para corroborar a narrativa do Mauro Cid? E isso é problemático. O último argumento, que é o argumento que eu acho mais forte, foi dado pelo Sóstenes Torres, né? O Demóstenes Torres, que já foi deputado, senador, eu acho, foi de senador, conhece a política e sabe. E que estava naquele almoço com o Bonet. Isso, e é um cara que ele é muito bom advogado, mas eu tenho dúvidas sobre o caráter dele, obviamente, nesse processo vai ficar muito claro que ele conhece muito do riscado, e ele fez um argumento muito sério, ele diz o seguinte, olha, se todos os comandantes militares tiveram as mesmas posturas no meio das reuniões, ou seja, ficaram em silêncio, falaram minimamente isso, não tem nenhuma comunicação entre eles apoiando o golpe, por que só o almirante da Marinha está indiciado e os outros militares não? E aí ele expõe um dos problemas sérios dessa situação, que é o acordo político por baixo da negociação de quem vai ser indiciado ou não. Os militares, de alguma forma, tentaram salvar uma parte do exército disso, dizendo quem eram os militares bons e quem eram os militares ruins. E o Demóstenes Torres vem a público dizer, olha, ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Ou o silêncio que o almirante, o comandante da Marinha fez nas reuniões, ele é incriminatório, e se ele é incriminatório, então os outros chefes militares têm que estar nesse bolo aqui também, ou o silêncio, ele é entendido como um ato de não aceitação, e aí o meu, no caso dele, né, o cliente dele também está liberado para essa situação. Daiane, é muito, muito, muito importante a gente entender o tamanho do rolo que o STF está se colocando nessa situação. Para você ter uma ideia, Daiane, e aí eu queria inclusive fazer um apelo aqui aos parlamentares de esquerda, deputados e senadores, que apresentem, por favor, um projeto de lei urgente sobre uma questão essencial. Em vários países, Daiane, onde há transições de poder a partir de eleições, quando termina a eleição, o chefe de Estado perde, olha o que eu estou dizendo, ele perde o comando das Forças Armadas. Em vários países é lei. Então, a eleição no Brasil aconteceu em outubro. Em outubro, Luiz Inácio Lula da Silva ganhou a eleição e Jair Bolsonaro perdeu. No mesmo momento onde o Tribunal Superior Eleitoral diz quem é o próximo presidente, ele também retira do presidente em questão o comando das Forças Armadas e passa ou para o presidente do Senado ou para o presidente do STF. Por quê? Porque daí, Daiane, qualquer reunião do presidente vencido com as Forças Armadas pode ser utilizado como indício de crime de golpe de Estado.
Você entendeu, Dai? Porque a partir dali o presidente não tem mais o comando das Forças Armadas. E nem o presidente eleito, que ainda não é presidente, vai ser empossado, então há um período de transição de 2 meses, ou 2 meses e meio, 1 mês e meio, se você quiser, em que o comando das Forças Armadas fica na mão do presidente do Senado ou do presidente do Tribunal, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, para fazer essa passagem e eliminar aquilo que está sendo utilizado como a base da defesa de todos eles. Todos eles estão dizendo o seguinte: olha, as nossas reuniões, as nossas conversas, os atos que nós tomamos foram todos e única e exclusivamente no sentido das nossas funções. Nós não estávamos tentando golpe nem fazendo nada de diferente. Só que em países em que eles já tiveram essa discussão e em países em que essas instituições se protegem, fica muito claro que reunião de presidente vencido em eleição com a cúpula militar é tentativa de golpe. E nós precisamos criar uma lei assim no Brasil para evitar que isso volte a acontecer, porque eu tenho dúvidas, Daiane, se o tribunal, se o STF vai conseguir se safar de todas essas coisas que foram ali colocadas da forma como nós queremos que se safe, ou seja, de uma forma transparente, racional, legítima e que dê garantias para que a gente, no futuro, tenha instituições mais sólidas. Horta, diante de tudo que você trouxe aqui para a gente, seus apontamentos, as preocupações, as brechas que você encontrou, o que a gente tira de positivo para o pessoal não ficar falando assim, poxa, o Horta é muito negativo, o Horta só pensa não sei o quê, o Horta só vai falar mal. O que a gente tira de positivo, primeiro, é que é a primeira vez na história do Brasil Sim. em que nós temos generais sentando no banco dos réus num período, olha, em menos de 1 ano, 2 anos do que aconteceu. Pois é. Né? Porque vamos lembrar que o julgamento do caso Collor levou o quê? Levou 15 anos, 20 anos para ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Agora não, agora nós temos isso feito logo em seguida. Então isso é muito bom. Segundo, é porque parece que se constrói uma maioria de direito no STF para levar os culpados desse processo a julgamento e a responder pelas suas ações. Algo que nunca tinha acontecido. Vamos lembrar que no golpe contra a Dilma, por exemplo, o STF tinha fechado questão dizendo que aquilo era uma questão interna do tribunal, que eles não podiam, aliás, era uma questão interna do legislativo, que eles não podiam se meter. Então, finalmente, o STF se deu conta que ele precisa dar garantia do processo e das instituições dentro do ordenamento constitucional brasileiro. Isso é muito bom. E o terceiro ponto que eu acho importante, tá caindo o mundo aqui. Tá caindo o mundo aí, eu tô ouvindo. Se a coisa começar a ficar feia, se eu cair rapidamente, não se preocupe. A terceira coisa importante é isso, a esquerda precisa acordar para a importância desse julgamento. Esse julgamento está separando o que é política e o que é crime para o todo sempre, para adiante da nossa história, e, portanto, a gente tem que estar nele, não pode deixar isso só ser decidido por juízes nesse momento. Perfeito. Bom, durante toda a parte da manhã, houve ali várias situações que a gente pode destacar aqui. O Horta citou a questão aí dos advogados, mas teve um momento de tumulto ali no lado de fora, porque o Bolsonaro decidiu ir ao tribunal. Aliás, quero te ouvir sobre isso. A ida do Bolsonaro, sentou ali, teve um momento que mostraram até a entrada dos dois, assim, estava o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro entrando e tal, o Bolsonaro sentou. Você acha que a ida dele foi por conta dessa questão aí do filho tá nos Estados Unidos e pegou mal, né, reverberou como uma fuga, uma covardia, e até circulou informações, matérias dando conta que os aliados estavam dizendo, pô, pegou mal, vamos ter que fazer algum movimento aí para mostrar que não é uma fuga e tal. Bolsonaro acabou indo, participando, diz que vai participar amanhã se tiver, está na parte da tarde agora também, e junto com ele, naquela tentativa de mostrar força política, muitos parlamentares queriam estar ali do ladinho dele e tal. E a entrada, como foi anunciado, e acho que até é proposital isso, inclusive, eles sabiam que não ia entrar, e aí foram lá tentar uma entrada forçada, justamente sabendo que não podia entrar, para dar uma repercussão, e o julgamento fica perdido no meio das brigas e dos gritos que estavam com ele lá. Um dos defensores, advogado que é ex-desembargador, inclusive, que já falou nessa tribuna, no caso de um dos
investigados aí do 8 de janeiro, Salomão Correia, se não me engano o nome dele, opa, o Horta caiu, a chuva, como ele disse, a chuva está bem alta lá, e ele acabou perdendo aqui a conexão. Então, o Salomão, o advogado do Felipe Martins, tentou entrar, assim como outros parlamentares, e foram impedidos, porque só ia entrar quem tinha credencial, quem estava devidamente credenciado antes. Mas eles foram lá sabendo disso e tentaram forçar a entrada e deram um chilique no hall ali de entrada. Um deles, como eu disse, foi o advogado e ex-assessor de Bolsonaro, que foi desembargador também, como eu disse, que acabou sendo detido por desacato durante o julgamento aí da primeira turma do STF. Salomão Coelho, não Correia, como eu tinha afirmado aqui. Então, Sebastião Coelho. Esse daqui foi aquele que numa sustentação oral de um dos condenados aí que estava no julgamento do 8 de janeiro, chegou a afirmar, né, que nenhum desses ministros são queridos no Brasil, todos odeiam vocês e tal, fez aquela monte de ataques impopulares que não fazia sentido algum dentro daquele discurso, fora as outras coisas que ele apresentou. E aí, o momento que isso aconteceu, porque ele recebeu voz de prisão por desacato, o ministro estava fazendo a leitura do relatório, o ministro Alexandre de Moraes estava fazendo a leitura do relatório que é composto por ele e também com trechos ali da defesa, da denúncia apresentada pela PGR. Vou colocar aqui um trecho do momento em que o Alexandre de Moraes é interrompido por conta dos gritos na porta ali do tribunal. Legitimamente eleito. A denúncia oferecida em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. Então, foi bem na parte final ali do relatório, assim como o Sebastião Coelho, esse advogado, que não entrou, ele disse, argumentou que foi cerceado o seu direito de defesa do seu cliente, só que o cliente dele não estava no julgamento, não estão entre os 7, mais o Bolsonaro, ele faz parte de um outro processo, então ele também não tinha que estar lá, tinha que estar cuidando das coisas, se quisesse estar lá, assistia, aliás, se quisesse saber do que estava acontecendo, bastava assistir, não tinha nenhum cerceamento a ele, do ponto de vista de ser impedido de fazer a defesa do seu cliente, nada disso. Então, jogo de cena dele e de outros bolsonaristas, deputados que foram para lá, para a porta do tribunal, ficaram dando entrevista, falando lá junto à segurança, tentando causar ali na segurança, porque não entraram dentro da sessão do tribunal. Vou colocar aqui, antes de embarcar o Paulo, ele já está aqui assistindo, vou colocar outros trechos, né? O ministro Alexandre de Moraes fez ali também um elenco dos crimes cometidos, dentre os quais aqui ele também aponta a questão da tentativa, né? Do que foi a tentativa de golpe. Bora assistir. Consumação do crime do artigo 359-M do Código Penal, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, ocorreu por meio de sequência de atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Esse propósito ficou evidenciado nos ataques recorrentes ao processo eleitoral, na manipulação indevida das forças de segurança pública para interferir na escolha popular, bem como na convocação do alto comando do Exército para obter apoio militar à decretação que formalizaria o golpe. Continua a Procuradoria-Geral da República expondo que a organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que,
buscado com todo empenho e realizações e atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Essa daí foi a leitura do relatório. O Horta voltou aqui, tá numa chuva danada aí, né? Tá no celular, vou dispensar você já. Mas queria que você amarrasse aqui dentro da análise do que você viu e do que a gente tem de expectativa aí desse julgamento. O que começa a acontecer com o Bolsonaro a partir dele se transformando o réu na sua avaliação, hein, Horta? Pois é, Daiane, ele está numa situação em que ele percebe que a única forma de luta que ele realmente tem chance de ganhar é a luta política. Por isso que ele foi para o tribunal e por isso que ele, né, deixou de lado a covardia que foi característica dele desde o final da eleição até a posse. A gente viu que ele queria que os outros tomassem as decisões para que ele não se responsabilizasse por nada. É aquela famosa história, né? Eu apoio o golpe, mas não quero me mexer. Então, agora ele precisa vir para essa briga. Então, ele veio pro julgamento com esse intuito, com o intuito de se organizar politicamente para essa luta. Algo que o presidente Lula lá atrás fez com relação à Lava Jato, tomando a decisão de ir para o embate contra Sérgio Moro. Mas tem uma diferença muito clara, né, Daiane? O presidente Lula sabia que era inocente, sabia que o que estava estabelecido ali era um absurdo contra ele e que as provas acabaram demonstrando claramente isso. Enquanto Jair Bolsonaro sabe que é culpado, sabe que tentou o golpe, sabe que articulou, sabe que por pelo menos 3 anos ele agiu incessantemente contra as instituições brasileiras e agora reverter esse papel, reverter essa percepção é muito difícil. Então eu tenho a impressão que ele vai se abraçar nessa estrutura fascista. E isso significa, Dai, que os próximos meses vão ser meses de maior tensão e talvez até violência. Por isso o ministro Alexandre de Moraes estava tão nervoso na leitura do seu relatório. Ele foi interrompido por um desembargador, veja bem, um desembargador aposentado que entra dentro do tribunal aos berros para tentar impor a posição dele frente à corte. Então você imagina até onde o bolsonarista médio, aquele que não é desembargador, aquele que não tem nada a perder, aquele que já decidiu que na realidade o Bolsonaro foi roubado, o que esse cara pode vir a fazer? E, portanto, tanto os ministros do Supremo quanto as nossas instituições precisam, a partir de agora, ficarem numa condição cada vez mais clara de proteção, porque proteger a eles nesse momento é proteger as instituições brasileiras e a democracia. E Bolsonaro declarou, indo ao julgamento, que vai fazer disso um julgamento político, sim. E se vamos ter uma guerra política, a atenção vai recair no colo de quem, Daiane? Imagina no colo de quem essa pataquada toda vai acabar caindo, né? No colo daquele pernambucano que tem as costas mais quentes, maior costa que a gente já viu na face da terra, né? Se não tivesse casca grossa, não tinha sido presidente. Mas ele vai acabar sendo chamado para essa disputa. Por isso que eu acho interessante que a gente na esquerda se aproprie desse julgamento e não trate ele como um espaço para comer pipoca e tomar refrigerante. Vamos ver o que esses bolsonaristas vão passar. Não, a coisa que está sendo discutida ali é uma coisa muito séria, Daiane. Nos envolve as instituições, e eu acho que a gente devia estar mais presente, inclusive com argumentos jurídicos ali dentro. Exato. Horta, obrigado aqui pelo esforço de estar com a gente, mesmo nessa chuvarada aí. Segure as pontas, fique bem, tá bom? Um beijo, boa semana. Obrigado, Dai, um beijo para todo mundo. Desculpe, mas em Brasília agora é assim. Quando chove, a gente fica sem luz, sem nada e tem que se virar, tá bom? Assim no Brasil.